Bom dia, pessoal. Bom dia, moçada. Como prometi no último vídeo, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre maternidade. É isso aí. O que fazer, como fazer, quais as regras ou os segredos de fazer uma boa maternidade, né? Exatamente. Então, Gilberto, para começar, você podia explicar de novo o que é uma maternidade, para quem não sabe, como que funciona. Vamos lá. E quais os segredos disso aí? Nós tratamos como maternidade o local onde nós escolhemos para que as vacas deem à luz aos bezerros. Uhum. Então, esse local, de maneira geral, ele precisa ser um local seco, né? Um local alto, para que não fique barro ali, né? Naquele ponto, naquele espaço, de maneira geral, né? Porque a maternidade é todo um pasto onde as vacas vão parir. É um pasto que você reserva na fazenda só para maternidade? Só para maternidade. Certo. Não precisa ser um só. Se a fazenda for muito grande, tem 2, 3, 4 pontos de maternidade. Certo. É interessante que não tenha poça d'água, que não seja um lugar que tenha poça d'água, que tenha uma água corrente ou em bebedouro, né? E que seja meio plano, que tenha uma visão um pouco mais longa. Por que é necessário esses pontos? Não ter água empoçada. Porque o bezerro pode beber daquela água e a imunidade do bezerro baixa, então pode aumentar a probabilidade do bezerro ter diarreia, pode... Clostridiose, botulismo, uma série de doenças que a água pode ser o veículo. Então, se a água for corrente, que eu particularmente não gosto, mas tem muita gente que ainda tem, ou no bebedouro, que é o indicado, as chances de ter esse tipo de problema diminuem muito. Por que uma área plana? Porque o bovino é um animal presa. E aí a vaca, quando ela vai dar à luz, ela procura um local, quer dizer, em que ela tem uma área de visão longa. Então que ela se sinta ali protegida. Até nós falamos a respeito disso no vídeo anterior. Mesmo que na fazenda não tenha caso de onça. Mesmo que na fazenda não tenha, mas é o instinto da vaca percebe isso e ela procura um local onde ela tenha se sinta mais segura, uma área de visão longa para ela se sentir mais segura. O objetivo é ela se sentir mais segura, né? Certo. Então, esses são os pré-requisitos básicos, né? Para se escolher um local de maternidade. Vamos lá. Por que é interessante trabalhar com esses dois pré-requisitos? Para diminuir qualquer tipo de problema. Porque às vezes é um pasto numa baixada, um pasto sujo, um pasto que tem barranco. Numa fazenda que eu trabalhei, um colega, o Marculino, ficou bravo demais da conta, porque teve um certo momento que umas vacas começaram a parir num pasto onde tinha um barranco. E as vacas só pariam no cantinho do barranco, os bezerros escorriam e iam parar lá embaixo do barranco. E aí quando ele vinha no outro dia cedo para curar os bezerros, furar a orelha, identificar, marcar o bezerro, queimar o umbigo e tudo, ele tinha que descer lá embaixo no barranco, subir com o bezerrinho nas costas, barranco acima, e quando ele chegava lá em cima ainda a vaca estava brava ainda e dava o maior trabalho do mundo. Então assim, o trabalho que ele tinha para pegar um bezerro e curar, ele podia ter feito 2, 3, 4. E se você fizer isso com um bezerro só tá bom. O problema é que às vezes era 3, 4, 5 bezerros. Então é muito importante essa escolha do local. Parece brincadeira, parece que é uma coisa boba, mas não é. Mas, continuando a sua história, por que elas... O que você acha? Que elas escolheram barranca? Será que era um lugar mais limpo? Não sei, velho. Não sei. Eu sei que elas pariam muito na divisa do barranco ali, da cerca. Elas pariam lá de dentro da cerca, o bezerro escorria e caía lá embaixo no barranco. Não sei por que elas pariam lá. Porque o pasto não era um pasto muito sujo, era um pasto tranquilo, só que ele era inclinado. E aí ela ia na parte mais baixa, paria e o bezerro acabava de descer o barranco. Entendi. Principalmente quando estava chovendo. Então a solução era mudar a maternidade de lugar. Exatamente. Aí mudou a maternidade de lugar. Resolve o problema. E quais os principais benefícios? Assim, por que montar uma maternidade? É só facilidade de manejo? Vamos lá. Ou só redução do risco do bezerro morrer? O que é? É o seguinte, quando a gente não tem maternidade, as vacas prenhas estão distribuídas por toda a fazenda. Então, se vamos dar um exemplo aqui real. Tem um cliente que tem uma fazenda de 1.300 vacas
E ele ainda não, ele está passando por um processo de reestruturação, começou a trabalhar com IATF, mas ele ainda não conseguiu montar a maternidade. No caso dele, as, né? Porque 1.300 vacas precisa de pelo menos 2 ou 3 maternidades. E aí eu tive lá na fazenda dele alguns dias atrás e eu fui fazer um levantamento geral de como estava a fazenda, nós fomos montados. E aí nós chegamos no primeiro lote, fomos dar o rodeio nas vacas, no cantinho da fazenda. Então tinha bezerro de tudo quanto é idade. Tinha os bezerros que a gente queria realmente queimar, queria fazer todo o tratamento dos bezerros. E ainda tinha as vacas prenhas. Então o volume de gado era muito grande. Então tinha muito gado lá. Sim. E aí o que acontece? E tinha no primeiro lote, se eu não me engano, tinham 8 bezerros para fazer o trabalho. Porque era IATF, então nasce muito bezerro. Nesse dia nasceram 31 bezerros. E aí o que acontece? Nós tivemos que passar por 6 lotes para achar os 31 bezerros. Se ali fosse a maternidade, talvez tivesse um lote de 250, 300 vacas e os 31 bezerros estariam ali. A gente não ia precisar de tirar o pé dali mais. Entendi. Então, facilita muito a mão de obra, o deslocamento pela fazenda, porque um lote de vaca prenha, você precisa olhar ele 2, 3 vezes na semana. Um lote de vaca parindo, você precisa olhar ele todo dia, talvez 2 vezes no dia, dependendo do volume de nascimento. Então, nesse lote lá mesmo, talvez o rapaz estivesse aí com 1 ou 2 dias que ele não ia olhar o gado. Então, tinha 31 bezerros para fazer, tinha 2 bezerros com bicheira, e eu encontrei na fazenda 3 carniças de bezerro. O bezerro morreu, o urubu comeu, estava lá a carniça do bezerro. Então, assim, isso é um indício muito forte de que, mesmo que a equipe queira fazer, mesmo que a equipe esteja empenhada em fazer, existe uma dificuldade muito grande se não tiver maternidade. Um exemplo muito claro disso é principalmente quando o bezerro é um bezerrinho F1 Angus. Rapaz, se ele tiver com 1 dia de nascido, ele corre, que é um absurdo para você pegar ele. Então, quando ele está novinho ali, no dia de nascimento, você só encosta o laço no bezerro e puxa, ele está laçado. Se a mãe dele for meio enjoada, você ajeita ali, ajeita um companheiro, ajuda e tal. Mas se não conseguir todo dia, porque numa fazenda dessa é muito difícil você rodar 5, 6 lotes de vaca parindo todo dia, mesmo que o cara queira, é uma tarefa difícil. Passa da hora de fazer. E aí, quando ele vai fazer, o bezerro já está muito esperto e o bezerrinho preto é danado. Se ele viu uma corda balançando perto dele, rapaz, ele vira um bicho. Quem tem a cria que trabalha com animal Angus, ou até mesmo a recria de animal Angus, sabe do que eu estou falando. Se você pôr a mão ou a corda num animal Angus, a paciência dele acaba ali. O bicho fica doido. E aí, eu indiquei também nessa fazenda uma metodologia muito simples para identificar os animais que já haviam sido feitos a queima de umbigo, porque o bezerrinho preto não dá para ver o amarelo do iodo no umbigo dele. O que eu identifiquei para ele? Para ele vir, pegar a pontinha do rabo ali e cortar o cabelo do rabo. Para ele não correr o risco dele laçar o bezerro 2 vezes. Entendi. Porque aconteceu da gente correr lá atrás do pobre do bezerrinho preto lá, a hora que pegou, que virou o bezerro, já tinha sido feito. Então, além do serviço lá tá difícil, por não ter a maternidade, além de serem muitos lotes, de ter muito bezerro, ainda laçou um bezerro 2 vezes ainda. E a tropa cansa muito, entendeu? Outra coisa muito importante para a gente fazer em áreas de maternidade é o que a gente chama de remanga. Que diacho é uma remanga? Uma remanga é uma área cercada num canto do pasto, de preferência onde for a aguada ou onde for a praça de distribuição de sal mineral, de 50 por 50, 80 por 80, 100 por 100, depende do tamanho de seus lotes. Para quê? Para o companheiro juntar os animais daquele lote ali dentro, fechou a porteira e já não vai precisar de correr mais. Certo. Facilita muito o manejo. Facilita demais o manejo, porque mesmo que o pretinho seja ligeiro, uma coisa é você pegar ele em 100 metros por 100 e outra coisa é você pegar ele num pasto de 30 hectares, correndo atrás dele. Então, são alguns formatos que a gente trabalha
para facilitar o trabalho no campo. Aham. Assim, você falando parece ser muito óbvio, né? Ter uma Mas maternidade. Principalmente para quem já está fazendo IATF, estação de moto. E por quê? Por que não se faz? Porque é uma questão de escolha e manejo da fazenda, né? Não é? Existem alguns pré-requisitos para fazer também. Não é do dia para a noite que você consegue fazer, não. Certo. Por quê? Quais seriam, então? Teve um toque em maio, que geralmente na nossa região aqui é quando encerra a estação de moto. Uhum. Naquele momento, já pediu o profissional ali, o médico veterinário, para separar as vacas que estão prenhas de bezerros maiores, médios e recém-prenhas. Para quê? Para ficar mais fácil de fazer a limpeza, a gente chama de limpeza do lote de vaca prenha. Certo. A vaca desceu a mocho, você está limpando o lote e levando para a maternidade. Então você já monta lotes em maio. Em maio. Em maio você já monta os lotes, divide em 3 categorias. Isso, quais seriam? bezerro grande, bezerro médio e bezerro pequeno. Certo. Né? Porque ele faz o diagnóstico de gestação ali Uhum. com ultrassom, ou até mesmo na mão ele consegue perceber isso. Uhum. Então isso já é um auxílio muito grande para o manejo na propriedade. Certo. Aí beleza, tá passando o período de seca, os lotes estão lá apartadinhos e tal, chegou setembro, as vacas estavam mojando. Alguma vaca, o veterinário pode ter escapulido ali, deu um vacilo, não tá na vaca dos bezerros maiores. Então o segundo lote ele ainda vai olhar ele. Uhum. Então ele vai lá, vai limpar o lote de vaca que estava com bezerro maior, tira as vacas mojando e leva para a maternidade. Certo. Tá tudo na maternidade? Beleza. Aí ele vai no segundo lote. Vai pintar alguma vaca lá que vai adiantar na aparição, porque se a vaca tiver prenha de Nelore ou de Angus, tem uma diferença de 15 a 20 dias ainda, que o pretinho nasce primeiro do que o Nelore. Nasce antes. E aí começa a virar uma bola de neve positiva. Por quê? Você diminui o serviço de rodeio dos animais, você vai focar o rodeio nos animais em 2 lotes. 3, as vacas de bezerro maior, bezerro médio e maternidade. Lote de vaca prenha, você pode ir lá 2, 3 vezes na semana. Certo? Certo. Então tá. E aí, vamos supor que hoje é dia 29, 30 do mês. Fechou a maternidade, tira as vacas de dentro da maternidade, leva para outro pasto e começa a trazer as vacas prenha para lá de novo. Por quê? Porque os trabalhos de IATF, eles são feitos 30 dias após o nascimento. Certo. Então é muito mais fácil você tirar todas as vacas paridas de dentro da maternidade, populada aqui, e falar assim, essas vacas aqui eu vou fazer IATF nelas daqui 30 dias. Do que você sair em 5 lotes dentro da fazenda, então pega aquelas 5 vacas paridas ali, fulano, ou pega aquelas outras 3 ali, aquelas 15 lá não sei na onde, na fazenda inteira e juntar num lotinho só. Entendi. Você organiza então. Então você padroniza o trabalho dentro da fazenda. Entendi. Fica muito mais prático, você faz muito mais serviço dentro da fazenda, gastando muito menos energia. Então, você fala, pô, mas isso aí tá doido, rapaz. Qualquer um pensa nisso aí. Rapaz, não é o que eu tenho visto, não. Há 15, 20 dias atrás, eu fui nessa fazenda de 1.300 vacas. Ontem eu estava na fazenda de 1.000 vacas e nenhuma das duas fazendas fazem nenhum tipo desse manejo. Nós vamos começar a fazer agora. A dificuldade então é montar esses lotes, é saber quando que a vaca entrou na IATF, tamanho de bezerro dentro da barriga ainda. A dificuldade então seria essa. Porque a dificuldade estrutural Uma delas não é grande. Não é grande, porque fazer uma remanga é fácil. Mas é uma filosofia. Porque, por exemplo, seu pai trabalhava com vaca, ele tinha maternidade? Não. Pois é, seu pai é um cara inteligente, você é formado na área, por que não tinha uma maternidade lá? Você nunca pensou nisso. Por que ninguém corta o rabo do bezerro para dizer que ele já foi medicado? Foi curado, Porque ninguém pensou nisso. É óbvio, depois que eu te falei. Antes de eu te falar, não é. Entendi. Entendeu? Você acha que o maior problema é cultural e depois vem um problema Depois vem a infraestrutura. Infraestrutura e o manejo ali. Né? Primeiro o cara tem que querer, pô. Entendi. Não, rapaz, esse negócio realmente é bom. Porque toda mudança gera estresse. Gera estresse. Se você chegar pro capataz lá e falar, rapaz, arrumei um negócio agora que é o piqui do Goiás, vai resolver todos os nossos problemas. Ele já vai coçar a cabeça, lá vem. Lá vem trabalho. Lá vem, vai arrumar 277 tarefas para mim agora. Mas não sabendo que vai facilitar, né? Vai criar Esse é o objetivo, é facilitar a rotina, diminuir o serviço, mas só que a hora que você vai implementar isso na fazenda, existe uma resistência. Todo mundo tem resistência à mudança. É verdade. Não é verdade? Certo.
E tem mais algum segredo, assim? Você me falando aí as primeiras vacas que entraram na maternidade, elas já saem para IATF. Ok. Existe uma outra estrutura para IATF, um outro passo separado também, que ela tem que ficar ali pertinho do curral, né? Não necessariamente pertinho. Ela precisa ficar pertinho do curral nos dias do processo de IATF. Processo. Né? Uhum. Que protocolo, varia entre né? 10 e 11 dias, exatamente. Então, fora isso, ela pode ir embora. Ela já pode O ir bezerrinho já tá durinho, rodar a fazenda. vai rodar normal. Entendi. Você precisa ter o cuidado de trazer ela para um pasto próximo do curral nesses 11 dias. Uhum. Fez o trabalho? Até logo. Vai voltar no curral daqui 30 dias para fazer o diagnóstico de gestação de novo. Certo. Entendeu? Legal. Então, o pessoal tem muito medo de IATF. Ah, nossa, esse trem é difícil demais, meu Deus do céu. Por que não faz o para casa? O menino não começa a estudar no 2º grau, não. Hoje em dia nem é 2º grau mais, né? Acho que é. Sei lá como é que é, ensino médio. Então, o que acontece? O menino começa lá no pré, ué. Depois que ele vai pro 2º grau, lá fica tudo facinho. Mas isso aqui é fácil demais. Mas ele não começou lá, não, ué. Entendi. Tinha uma rotina de atividades a serem feitas para chegar na IATF e dar tudo certo. Entendi. A organização da fazenda de cria acho que segue uma sequência. Né? Primeiro começa implementando a estação de monta. Senão aí não tem nem jeito de você fazer nada. Com o touro primeiro, depois vem para IATF. Né? É o que eu indico para os meus clientes. Eu não indico já o cara chegar e puf, vamos já começar a IATF. Maternidade, tudo isso, o bicho surta. Mês passado eu tive uma cliente, até uma conhecida minha, e eu fui lá por outro motivo, para comprar uma bezerrada dela. E aí nós começamos a conversar e tal, e despertou o interesse da gente trabalhar junto. E ela falou, não, eu quero fazer IATF. O que eu preciso para fazer IATF? Eu falei, a primeira coisa que você precisa é um brete. Só não tem nenhum brete aqui na fazenda? Ah, não, então tá bom, eu vou comprar um brete. Eu falei, já compra com balanço então, porque aí, na hora que a senhora vai vender os bezerros, pra mim não vai ser muito bom não, né? Vai ser no quilo, você vai pedir caro no quilo, mas é um negócio que a senhora precisa ter, o brete com balanço. Ah, não, bom demais. Então já posso começar a fazer IATF? Eu falei, não, isso é o primeiro passo. Agora nós vamos fazer a estação de monta com os touros da senhora. No finalzinho lá, quando a gente já tiver ajeitado alguma coisa e tal, se a gente vê que a mão de obra da senhora já consegue executar, se o para-casa aqui interno já está pronto, talvez a gente faça nas últimas vacas. Porque as últimas vacas, geralmente, elas têm uma dificuldade maior de emprenhar. Então a gente manda o IATF nas últimas vacas ali, se não emprenhar nada, vai emprenhar 50%. Né? Então, existe uma série de pré-requisitos para fazer IATF. Por isso tem muita gente que não tem fé na IATF. Não, esse negócio não dá certo, esse trem não funciona, dá 20% de prenhez. Isso é lenda. Errado. Isso é lenda. Isso é lenda. Você não vai aprender a ser piloto numa Fórmula 1, não. O cara aprende no velocípede quase. No kart, né? Então, é devagarinho. Então não adianta... Tem um procedimento a ser seguido. Existe um procedimento a ser seguido. E você acha que de quantos anos uma pessoa consegue organizar uma fazenda assim, de cria? Rapaz, eu acredito que de um ano para o outro a gente consegue organizar. De um ano para o outro. Tem uma seguidora que deu um depoimento que ela pegou uma fazenda onde o marido dela trabalha lá também e eles são apaixonados pela atividade, mas ela falou que tudo desorganizado. E ela começou por estação de monta, que eu acho correto. Começou bem. Só que começou num período tardio, ali por volta de janeiro. E aí o marido dela não queria, não sei o quê, mas ela falou, não, vamos fazer, por mais que não esteja na data correta, a gente faz e vai corrigindo. Eu falei, isso aí. Só que ela estava com dúvida se estava certo ou não. Tá certinho. Eu falei, na minha opinião também estava certinho, vai corrigindo do ano para o outro até chegar no período a primeira correto. Estação de monta, geralmente a gente faz de 6 meses. 6 meses? Aí na outra você baixa para 5, para 4, se o indivíduo for mais animado, de 6 baixa para 4, depois baixa para 3. Entendi. Ela começou com 3, se eu não me engano. Ela já começou no top. Talvez ela eu não me recordo agora qual era a pessoa, mas talvez a região dela já estivesse no meio da estação de monta. E aí ela só deixou mais os outros 3 meses para completar. Acontece muito isso. Entendi. Então, por exemplo, eu chego na fazenda do cliente hoje, falo, quero começar a estação de monta, o que eu tenho que fazer? Eu falei, na nossa região aqui, se a pessoa me falar isso hoje, eu vou falar para ele, nada. Deixa os touros quietinhos, do jeito que tá. Vamos só desmamar uma vacada que tiver com um bezerro maior no pé, para facilitar dela dar cio. Que aí a gente já põe ela no proteinada, bezerrada e tal, e desmama e segue vida da recria, né? Mas não vai fazer nada. Nós podemos dar umas vitaminas para os touros, que às vezes eles já estão meio sentindo, alguma coisa nesse sentido, mas
finalizar a IATF vai ser abril, maio. Entendi, né? entendi. Não, bacana. Tem mais alguma coisa? Um segredo aí que a gente não sabe? Eu acho que é ter a equipe comprometida, né? Porque esse também é um pré-requisito para começar na fazenda. É um pré-requisito. Eu acho que antes de tudo, de estação de monta, de tudo, é uma... Sentar com a equipe, trocar ideia, falar, moçada, é o seguinte, nós vamos dar um passo agora para uma virada de chave. Uhum. Nós vamos viver um novo momento aqui na fazenda e eu preciso do comprometimento de todo mundo. Eu vi isso muito na fazenda que eu tive essa semana. Todo mundo, vamos fazer isso, por quê? O que vai melhorar? Como é que vai ser? Nós vamos ter mais bezerro? Nós vamos melhorar a qualidade do bezerro e tal? Um despertamento da equipe. A equipe precisa querer isso. Porque tinha um ditado antigamente, a gente até já falou muito sobre isso, que o olho do dono é que engorda o boi, né? Nas fazendas de pecuária hoje, se o olho do dono que engordasse o boi, os boi estavam tudo magrelo aí pra tudo quanto é lado, porque o dono quase nem vê o boi. Lá, né? O dono quase nem vê o boi. Então, se a equipe não tiver olho de dono... Acho que a gente pode mudar, é olho de dono que engorda o boi. É olho de dono. Mas é uma equipe com olho de dono. É equipe com olho de dono que engorda o boi. Se não for, não anda não. É verdade. Eu acho que esse aí, antes de tudo, é uma equipe comprometida e depois vem colocando novos procedimentos na fazenda. Esse, pra mim, é o maior segredo do sucesso. Você pode ter estação de monta, pode ter IATF, pode ter o que você quiser dentro da fazenda. Tecnologia. Pode ter o que quiser. Você chegou na fazenda, o vaqueiro tem um saco de sal furado lá, um sal de vaca hoje custa R$2,60, R$2,70. O quilo. O quilo. O saco custa quase R$85. Aí o saco tá furado, não, o patrão é rico, tem dinheiro, larga esse trem pra lá. Exatamente. Amigão, esse é o passo pro fracasso. Verdade. Então, beleza. Então tá bom, foi bom papo, né? Beleza. E vamos, acho que uma próxima conversa que a gente pode ter também é sobre IATF, que acho que é algo que gera muita dúvida também, né? Tamo junto. E a própria estação de monta, esse protocolo de estação de monta também, eu tenho muita dúvida também. Acho que a gente podia fazer um novo bate-papo. Isso para um próximo vídeo. Então, beleza. Obrigado, pessoal. E a gente está à disposição também para qualquer dúvida que tiver. Sugestão de tema, dúvida, pode enviar. Tem e-mail, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. E pode enviar para qualquer um desses canais que a gente vai ouvir e vai gravar um vídeo aí, né? Para esclarecer essas dúvidas. Muito obrigado. Valeu, tamo Falou. junto.